Ok. Pessoal, uma boa noite para todos. É bom estar com vocês aqui. A doutora Décia está um pouco resfriada, mas eu não sei se isso impede ela de orar. Quer orar, doutora Décia? Quer orar? Tem que abrir o seu áudio. Abrir o áudio. Isso, Pronto. abriu. Abriu. Vamos orar então. Vamos fechar os olhos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de Amém, podermos Senhor. aprender mais da tua palavra. Amém, Esteja com o Pai. pastor Josemir, que ele possa trazer uma mensagem que possa nos ajudar cada dia mais em nossa fé. Amém, Esteja com Senhor. todos que estão aqui presentes e suas famílias. É por Jesus que nós oramos, com o perdão das nossas faltas. Amém. 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 Ok, estamos recebendo aí a Eunice. Está chegando aí também, né? Seja bem-vinda, Eunice. Eu quero cumprimentar não apenas o pessoal que está em tela, mas aqueles que ainda vão chegar, né? Isso é importante. Pessoal, hoje nós vamos estudar, vamos começar a estudar. Eu estou pensando em dividir esse assunto em duas vezes, pelo menos, porque ele é um assunto grande, complexo, né? Então, vou dar assim, umas noções preliminares e tudo mais. E aí, o que a gente não conseguir fechar hoje, porque é bem grande o assunto, eu acho interessante a gente aproveitar bastante essa questão de conceitos, né? Vamos falar a respeito da. Opa, Jaflet chegando aí. Seja bem-vinda, Jaflet. É um prazer receber você aqui conosco, tá? Muito bom. Então, pessoal, nós estamos estudar hoje a doutrina do milênio, ou a doutrina quiliástica. Vocês sabem, essa palavra quilia, ela vem do latim, né? Da onde nós vemos quiliástica. Isso, quilia tem que ver com mil. Então, você fala assim, kilowatts, mil watts, quilo-ohms, mil ohms, quilograma, mil gramas, né? Isso, quilo, né? Então, a doutrina quiliástica tem a ver com mil, ou seja, 1.000 anos. Essa expressão 1.000 anos na escatologia, se referindo a um período em torno da volta de Jesus, ela aparece apenas no Apocalipse e ela é mencionada 6 vezes no livro de Apocalipse. E ao longo das eras, desde a fundação do cristianismo, que nós temos algumas concepções com relação ao milênio. Na verdade, nós temos três concepções com relação ao milênio ou à doutrina do milênio. Nós temos a chamada doutrina amilenista ou amilenialista, ou seja, são aqueles que acreditam que o milênio não é literal, que ele se refere a um período, mas é um período longo, mas não é literal, ele não se refere a 1.000 anos literais. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Depois nós temos os pós-milenistas. Os pós-milenistas acreditam que Jesus vai voltar depois de 1.000 anos. Então, a Terra passaria por um desenvolvimento, ela passaria aí por um período de grande progresso, desenvolvimento cada vez maior. A humanidade chegaria a, uma, a um ponto tal de desenvolvimento que basicamente todo mundo aceitaria o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, então ele voltaria para implantar o seu reino aqui na Terra. É o pós-milenismo. E o pré-milenismo. O pré-milenismo, hoje a grande maioria dos cristãos são pré-milenistas ou pré-milenialistas, acreditam que Jesus Cristo vai voltar, e aí, depois da volta de Jesus Cristo, então, é que começa o milênio. Nós temos aí essas concepções, tá ok? Eu vou, então, aqui vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente poder, então, entrar nos detalhes com relação ao milênio. Falar um pouquinho sobre o milênio, nós vamos falar de uma forma um pouco diferenciada em relação
ao que normalmente nós ouvimos aí nos estudos bíblicos, né? Como eu falei para vocês, existem três conceitos, três concepções, e nós vamos, então, dar uma passeada para poder compreender um pouquinho de cada um deles, né? Vou começar aqui com o pós-milenismo, tá ok? Como eu falei para vocês, o pós-milenismo acredita que a volta de Jesus Cristo será depois da volta de Jesus Cristo, né? Então, o mundo vai passar por um grande período de paz, de prosperidade. Esse conceito foi muito popular no século XIX, mas ele começou a entrar em decadência com a pregação de Guilherme Miller sobre a pregação sobre o juízo vindouro. Então, ele começou a arrefecer a partir dali, mas ele ainda perdurou. E nós chegamos, então, aí ao século XX, com muita gente acreditando no pós-milenismo, mas depois da Primeira Guerra Mundial ele arrefeceu de vez e praticamente desapareceu, né? É, então, essa concepção é uma concepção, podemos dizer assim, que das três, né, aqui tem menos popularidade, né? Com relação ao amilenismo, o amilenismo é um conceito defendido e popularizado por Agostinho. Ele não é o fundador do amilenismo. Então, outros antes dele tinham essa concepção, mas ele que popularizou. E há algumas razões para isso, né? Assim, de uma maneira geral, o amilenismo, o amilenismo, é, ele dividia, como eu disse, ele não é literal, mas ele dividia esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, não se trata assim de 1000 anos literais, mas um período que abarcaria entre a primeira vinda e a segunda vinda. Sendo que com Agostinho, ele vai encontrar um desenvolvimento um pouco diferente. Por exemplo, Agostinho ele vai perceber que com a chegada de Constantino ao poder, o cristianismo muda a configuração. De igreja perseguida, agora o cristianismo passa a viver uma vida palaciana. Agora, ao invés de igreja perseguida, ele passa a folgar, né, a ter agora os privilégios concedidos pelo próprio Estado. E ele até vai, esse cristianismo estatal, digamos assim, ele vai se tornar também perseguidor. Então, para Agostinho, Agostinho aí 354, 430, Agostinho que foi o mentor, né, foi quem popularizou o amilenismo, embora já o conceito já existisse antes. Para Agostinho, o amilenismo representa o período de ascensão e hegemonia da Igreja Católica, mais ou menos aí a partir da era constantiniana até o final dos tempos, ok? Então, o milênio não é literal, mas ele representa o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles também consideravam a prisão de Satanás como tendo ocorrido na cruz, né? Quando ele foi derrotado na cruz do Calvário. Então, esse é um dos pressupostos também do amilenismo. E então a sua atividade por causa disso foi reduzida, mas não foi completamente tolhida. Então, ele não foi capaz de impedir a pregação do evangelho, de pensamento do amilenismo, né? A quarta cláusula é que o milênio é um período simbólico do reinado da igreja aqui na Terra, né? Então, isso aí nós já mencionamos para vocês, né? Então, uma outra, eu acho que isso aqui é bem extravagante, que a primeira ressurreição é vista de duas maneiras. A primeira é um símbolo dos que são transformados pelo novo nascimento em Cristo. Agora reina com Cristo durante a era cristã. Então, ele dizia que a, a primeira ressurreição é um símbolo, ela não é literal, a primeira ressurreição, ela seria um símbolo de conversão. O indivíduo, ele é convertido, então ele passa a reinar com Cristo a partir do seu novo nascimento. Isso é um pensamento também do amilenismo, né? E segundo, a primeira ressurreição se refere à ressurreição da alma dos fiéis, mortos, a pessoas que já morreram e que agora estão no céu reinando com Cristo. O que é também um conceito extravagante, porque essa teologia da sobrevivência de uma suposta alma após a morte, né,
ou a doutrina da imortalidade da alma foi trazido para o cristianismo através dos escritos de Platão. Então, os cristãos abraçaram os escritos de Platão e começaram, então, a introduzir na igreja esses conceitos. E hoje, vários teólogos, entre os protestantes, evangélicos, até católicos, já reconhecem isso, né? Vamos lá, o pré-milenismo. Então, para o pré-milenismo, a segunda vinda ocorre antes do milênio. O milênio é literal, são, na realidade, 1000 anos literais. E ele se divide em três formas diferentes. Então, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, que está muito na moda hoje, e o adventismo, que é uma posição que é pré-milenista, mas que tem algumas séries de nuances. Não é só não, umas não, tem várias nuances que são bastante diferentes. A gente vai procurar aqui traçar isso, né? Em primeiro lugar, na a posição adventista, os capítulos 15 e 16 abordam sobre o encerramento da obra de Cristo como sumo sacerdote. Então, nós vamos observar que existe uma linha, né, de sucessão nos capítulos aí, né, nessa parte. Então, os capítulos 17 e 18 narram a destruição de Babilônia, da Babilônia mística ou espiritual. O capítulo 17 aborda sobre a destruição da besta e do falso profeta. E o capítulo 20 encerra esse ciclo de condenações com o juízo final e o aniquilamento de Satanás e dos ímpios. Então, você vai observar aqui que tem uma sequência, a partir do capítulo 15. Né? Então, ele vai abordar a respeito das pragas, que basicamente vai deixar a terra bastante desolada. Né? Babilônia vai ser revelada, o seu caráter, o falso profeta também. E, finalmente, o capítulo 20 ele é um capítulo importante. Você vai ver lá no versículo 1, desce um anjo do céu, vem e acorrenta Satanás. Né? Importante isso. Madalena também está conosco. Seja bem-vinda, Madalena. É bom receber você aqui, tá bom? Então, esse período de 1000 anos é mencionado 6 vezes, como eu falei para vocês, e o 6 é bastante sintomático, né? Porque 6 é número de homem, o 6 triplicado representa o número da besta, 6 tem uma conotação negativa, né? Porque o homem foi criado no sexto dia, se rebelou contra Deus e acabou caindo em pecado, né? E o 6 ele se torna um número de inquietude. É diferente do 7, que é um número de descanso, de repouso, de plenitude. Então, o 6, embora esteja encostado no 7, ele nunca poderá ser 7, nunca vai chegar a ser 7, não é? Então, essa é a ideia. Né? Isso é importante a gente observar também. Então, esse período de 1000 anos é mencionado 6 vezes no Apocalipse. Por isso, vamos começar, né, a nossa análise a partir do próprio livro de Apocalipse. Ok? A gente poderia começar por outro, mas a gente vai começar aí pelo livro de Apocalipse. Então, se vocês quiserem, vocês abram. Se não quiserem, vocês podem ler aqui, porque eu já coloquei todos os textos aqui para poder facilitar. Tá bom? Então, o texto diz assim: viveram, né, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Ok? Então, aí a ocorrência da palavra 1000 anos, tá ok? Não é a primeira, porque a primeira vai aparecer antes, mas por que que eu coloquei esse texto aqui? Para a gente entender o seguinte, que essa expressão aqui, viveram, é que exasan viveram, quer dizer, viveram aqueles que estavam mortos, ou seja, passaram a viver. Então, o indivíduo estava morto, passou a viver. Então, olha, viveram, quer dizer, receberam vida, passaram a viver. Né? Isso quer dizer que uma ressurreição dá início ao período de 1000 anos. Então, esse texto, Apocalipse 24, ele é um texto que sugere que aconteceu uma ressurreição. Por quê? Porque eles viveram, estavam mortos e passaram a viver. Ok? Então, conforme Apocalipse 25 e 6, está escrito assim: esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, o Apocalipse capítulo 20 ele vai narrar, no seu início, a primeira ressurreição. Tem a primeira ressurreição, e depois nós vamos ver também a segunda ressurreição. Tem uma primeira ressurreição, evidentemente, para vir uma ressurreição, antes houve morte. Ok?
É, então vamos lá. A ressurreição, nós vamos agora dar uma interrompida e nós vamos observar para poder quebrar um pouco daquela teologia de alguns que dizem que a ressurreição da alma é incorpórea. Nós vamos ver que não é nada disso, né? Toda vez que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou alguém, ressuscitou para viver na carne, né? Viver em corpo. Então, os salvos terão corpos como Jesus. Nós vamos ver aqui 1 João 3:2 e Filipenses 3:20 e 21, tá? Eu coloquei esses dois textos aqui na tela para a gente poder analisar, tá? Nós vamos analisar, que é importante a gente deixar a Bíblia falar. Jadiael, você quer ler esses dois textos? O primeiro já está aqui, Amados, você quer ler? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ok, então, quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo assim como ele é, tá? Primeiro ponto. Agora, o outro texto, Filipenses 3:20 e 21. Pode ler, Pois a nossa, Jadiael. pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, vejam que os ressurretos, os ressuscitados, terão um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, não tem nada aí etéreo, né? Aquela nuvenzinha, fantasminha, não tem nada disso. Isso aí tudo é fantasia, invencionice, né? É pensamento grego na cabeça de cristão. Não tem, na realidade, isso não existe, né? Não existe. Agora, nós vamos observar como era o corpo de Jesus, como foi o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou, tá? Jadiel, você pode ler? Nós vamos ler agora Lucas 24, 37 a 43. Pode ler, Jadiel. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? É porque e por que E por sobem quê? dúvidas? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha E só por agora, não essa parte, acreditar, presta atenção, essa parte que eu coloquei em negrito, o negrito é meu, tá? Eu coloquei aí, é para a gente poder, com licença, Jadiel, eu vou ler aqui para a gente poder explicar, ó. E por ok. não acreditarem eles ainda, que eles ainda estavam assim atônitos, né? Pô, é Uhum, Jesus mesmo? E o texto vai dizer por quê, olha, tá vendo? Por não acreditarem ainda, por causa de quê? Da alegria, primeiro pela alegria de ver Jesus, e estando admirados, eles estavam admirados porque, poxa, ele era um morto que agora está vivo. Você está entendendo? A Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Quer dizer, como eles não estavam acreditando, Jesus falou assim: Vocês têm alguma coisa aí para comer? E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Ou seja, Jesus comeu peixe e mel na presença deles para que eles pudessem entender e acreditar que se tratava de um corpo, que ele não era uma pessoa etérea, ok? Então nós também vamos ter um corpo como o de Jesus e vamos comer também lá no céu, né? uhum. Nós vamos ter também as nossas refeições, ok? Importante demais. Agora nós vamos ver qual é a ressurreição referida lá em Apocalipse capítulo 20 versículo 4, tá? Que é a primeira ressurreição, tá? Você pode ler, Jadiel? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão Ressuscitarão primeiro. primeiro. Primeiro, Tessalonicenses 4,16. Então, essa ressurreição é a ressurreição que acompanha a volta de Jesus. Então, quando Jesus Cristo voltar, vai acontecer uma primeira ressurreição. É essa ressurreição, então, que inaugura o milênio, ok? Agora vamos ver a segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Vamos lá, Jadiel, pode ler.
Os restantes dos mortos, os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ok, então agora é uma questão de lógica. Se na primeira ressurreição são os santos que ressuscitam, não é? São aqueles que morreram com fé no Senhor Jesus Cristo, logicamente, o restante dos mortos são os ímpios. Ah, tá. Por que que você está falando isso, pastor? Pelo seguinte, porque quando você pega os textos da Bíblia, e nós já vamos ver alguns, na volta de Jesus, os ímpios vão ser desarraigados, eles vão ser mortos pelo esplendor da glória do Senhor. Então, eles vão morrer pelo esplendor da glória do Senhor na sua segunda vinda e só vão ressuscitar na segunda ressurreição para que eles possam agora entrar em juízo. Eles vão saber por que que eles foram condenados, eles vão saber que toda oportunidade foi dada para eles, né? E vai acontecer, então, o chamado juízo executivo, e nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, né? Então, vamos lá, vamos continuar as duas ressurreições, tá? O Senhor Jesus Cristo faz referência a essas duas ressurreições em João 5, 28 e 29. Então, uma está caracterizando, está marcando o primeiro advento, e o segundo advento, desculpe, e a outra vinda, o terceiro advento de Cristo, que é para o juízo executivo, tá? Então, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, notem que aqui está em ordem cronológica. A primeira ressurreição e a segunda. Ou seja, a primeira é a ressurreição dos justos, depois é a ressurreição dos ímpios, que vai acontecer 1000 anos depois. Ok? Quais são os eventos que estão ligados à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Que eventos são esses? Para a gente poder mostrar como a Terra vai ficar. Qual será a configuração da Terra? Jadiel, pode ler para a gente aí, Apocalipse 6, 18 e 21? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Então você vê que só as pragas que vão acontecer antes da volta de Jesus já vai deixar o planeta bastante devastado, né? Bem devastado. Vamos ver outro evento ligado à volta de Jesus. Vamos lá, Jadiel, pode ler. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ok, Apocalipse capítulo 1, verso 7 ainda diz, né, que verão até aqueles que o traspassaram. Então vamos ter uma ressurreição especial em que aqueles que zombaram de Jesus, que o traspassaram, né, Anás e Caifás, como Jesus Cristo prometeu lá em Mateus 26, né, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar, mas eles também vão morrer depois por esse grande esplendor da volta de Jesus. Então, nós temos aqui em Apocalipse 1, 7 e 1 Tessalonicenses 4, 16, aqui eventos que marcam o princípio, o início do milênio, que é a ressurreição, ok? Vamos lá. O que mais está ligado à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Né? Quais são esses eventos que estão ligados? Pode ler para a gente, Jadiel, Isaías 24, 1 e 13, 19 e 20. A Eis que o Senhor, devastação da terra. eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Então, nós vamos ver que aqui é um texto que está se referindo ao milênio, né? Ela se refere ao milênio. Vamos continuar vendo esses textos aqui, tá? A continuidade aqui, tá? Verso 19 e 20. Pode continuar lendo, Jadiel. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá,
a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Quer dizer, ela não vai se levantar até que seja feita uma obra especial sobre ela, né? Ainda se referindo a esse período, nós temos o texto de Jeremias 4, versículos 26 e 27. O profeta diz assim: Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Uma coisa que é interessante, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, é que essa expressão aqui, sem forma e vazia, ela foi tirada lá do Gênesis. O único lugar em que aparece essa expressão, Tohu Vabohu, sem forma e vazia, é lá em Gênesis no capítulo 1, ok? Vacheres Haitatuhu Vabohu, Vahoshek Kalpineit Rom. Então, e a terra estava sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia, ok? Então, essa expressão é uma referência ao Gênesis. Ora, quando Deus criou a terra, Deus criou a terra em forma e vazia. E depois ele foi colocando os elementos nela. À medida que ele foi criando, ele, como um grande artista que é, maravilhoso, ele foi modelando o planeta. Mas antes, né, quando ele criou a Terra, ele criou sem forma e vazia. E ele foi então modelando. Okay? E havia trevas sobre a face do abismo. Aí a palavra abismo em hebraico, nós vamos ver daqui a pouquinho, é terrom. Terrom. O que que é o terrom? O que que é o abismo? É a terra sem forma e vazia. Então, a terra ela vai ficar sem forma e vazia depois que Jesus Cristo voltar. Ela vai ficar no mesmo estado que estava antes de Deus colocar aí na criação os elementos dentro dela. Ok? Então, eu coloquei aqui a expressão em hebraico, né? Tohu Vabohu, sem forma e vazia, que descreve o estado de abismo, que é terrom, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, essa expressão abismo, que é para onde Satanás será jogado, ele será jogado para a terra sem forma e vazia. Tá? Eu queria me antecipar aqui e ler com vocês, vocês podem abrir a Bíblia, vocês, aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1, está escrito assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem, ou até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por algum tempo. Então, veja que o anjo que desce do céu coloca Satanás no abismo. O que que é o abismo? É terra sem forma e vazia, ou seja, ele vai ficar aqui nessa terra desolada, enquanto os santos estarão com Cristo no céu, ok? Porque Jesus Cristo vem e arrebata visivelmente a igreja, os ímpios morrem e Satanás fica aqui preso, imóvel. Ele vai ficar preso porque ele não vai ter o que fazer. A atividade dele é enganar, diabolos, aquele que lança engano, ou o adversário, aquele que desarraiga, que causa desunião. Ele não vai poder fazer isso porque os santos estarão nos céus e os ímpios estarão mortos, tá ok? Qual a condição dos ímpios na volta de Jesus? Então, Isaías 2, 21, Jadiael, se você puder ler para a gente. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Vamos continuar vendo ainda. Ferirá. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, aqui, a condição dos ímpios na volta de Jesus será que eles serão mortos.
Eles não vão viver, não vai ter ninguém aqui na Terra. Essa teologia que diz que vai haver gente aqui na Terra durante o milênio não está de acordo com a palavra de Deus. A Terra vai ficar desolada. Ela vai ficar do estado em que estava antes. Satanás preso por uma cadeia de circunstâncias, os santos no céu e os ímpios mortos. Então, isso é o que a Bíblia está descrevendo para nós. Tá certo? Vamos continuar vendo aqui as condições dos ímpios na volta de Jesus. Pode continuar lendo, Jadiel. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, a gente percebe aqui, né, que esses textos eles apresentam uma lógica. Não é? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, o que, que vai acontecer? Todas essas questões que nós estamos vendo aqui. Tá bom? Continuando, Salmo 68, 2. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Ok, ou seja, o Senhor, o fogo de sua glória, o esplendor de sua glória, na realidade, para os ímpios, representa a morte, né? Representa a queima, porque eles não foram santificados, eles não têm a natureza divina. Então, os ímpios permanecerão mortos até o final do milênio, o que diz Apocalipse 25. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ok? Então, são mortos na primeira vinda, são ressuscitados na segunda vinda. Ok? Pelo que eu estou vendo aqui, dá tempo da gente dar uma continuada, né? Ainda tem bastante tempo, acho que eu consigo terminar hoje. Então, não haverá uma segunda oportunidade durante o milênio. Isso é um outro equívoco. Alguns dizem que vai haver uma segunda oportunidade. Não. Deus não deu apenas 2 ou 3 oportunidades. Durante esse tempo de vida, ele dá todas as oportunidades. Muitas vezes, ele até prolonga a vida da pessoa para que ela possa ter mais oportunidades. Então, se a pessoa não tomou uma decisão aqui ao lado da verdade, se ela não tomou uma decisão ao lado de Cristo agora, não é durante qualquer outro período que essa pessoa vai voltar atrás. Porque, na verdade, as pessoas que morrem obstinadas, elas vão continuar vivendo obstinadamente. Então, o momento de nós tomarmos uma decisão ao lado da verdade, ao lado de Cristo, esse momento é agora. Então, não haverá uma segunda oportunidade durante o milênio. Então, ok? Pode ler para a gente, Jadiel? Jeremias 25, 33? Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Por que, que eles não serão sepultados? Porque não vai haver quem sepulte, né? Tanto o coveiro quanto o defunto estarão mortos. Ambos estarão mortos. Então não vai haver quem os sepulte, né? Por causa disso, a terra ela vai estar completamente vazia, não vai ter ninguém aqui, ok? Então não haverá uma segunda oportunidade durante o milênio. Por que, que não vai haver? Porque o tempo de oportunidade é agora, como diz Apocalipse 22, 11, 12. Nós temos aí o caso de todos, quando Jesus voltar, já estarão decididos. Quer ler para a gente, Jadiel? Isso aqui não está. Apocalipse 22, 11 e 12. Pode ler. Vou quebrar aqui porque não está na tela, né? Ah, é? Ah, Não tá Como assim não está na tela? não. Você não está 22, 11. não tá conseguindo ver? Não, não tá escrito aqui o texto. É mesmo? É. Tá bom. Então eu leio. Continue. Deixa que esse texto eu leio então. Apocalipse 22, 11 e 12 diz assim. Assim, Apocalipse 22, 12 não deixa dúvida de que o caso de todas as pessoas estará encerrado antes do retorno de Jesus. Ok? Então, leia para a gente aí na sua Bíblia. Realmente não está na tela, eu não coloquei, né? Apocalipse 22, 11 e Continue, 12. continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve.
A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Exatamente. E se você pegar, por exemplo, Mateus 25, 31 e 41, você vai ver que quando Jesus Cristo voltar, o caso de todos já estará decidido, né? Ou para o bem, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. E o que vai acontecer com Satanás? Agora, aquele texto que a gente leu ainda há alguns instantes, nós vamos ler novamente, tá? Então, veja lá. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. O que é abismo? É a terra sem forma e vazia. E uma corrente, e nós já vimos o que significa essa corrente, é uma corrente de circunstâncias, uma cadeia de circunstâncias que vai o prender, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, a terra sem forma e vazia, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Por que ele vai ser solto pouco tempo? Porque Deus vai ressuscitar os ímpios, para que eles saibam por que eles foram condenados, né? E eles possam, então, receber a sua sentença. Sendo que, quando Satanás ver que os ímpios foram ressuscitados, ele vai arregimentá-los para poder atacar a cidade santa, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Ok? Então, que espécie de corrente prenderá Satanás? A gente vai ler aqui, olha. Então, vi descer do céu um anjo, ele segurou o dragão, a antiga serpente, por 1000 anos, etc., né? O comentário bíblico adventista sobre Apocalipse 20, verso 2, diz assim: a prisão do dragão é simbólica da restrição imposta sobre as atividades satânicas. Então ele ficará restrito, ele não vai mais poder atuar conforme o seu costume, conforme o seu caráter, porque não vai ter ninguém para ele perturbar aqui na terra. Então ele vai ficar preso por restrições, uma cadeia de circunstâncias, ele estará restrito, confinado aqui à terra. Ok? Então, como já observamos, sem forma e vazia, Torruva Borru descreve o estado de abismo que é terron. Essa palavra terron, quando ela é traduzida para o grego, isso aconteceu com a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta traduz a expressão terron por abysson. Abysson. Então, abysson, essa expressão, ela quase que praticamente está transliterada para o português como abismo. Então, o que é abismo? A gente não vai pensar em abismo como uma coisa assim, também, como eu poderia Um dizer, buraco. um buraco infindo, um buraco que não tem fim, como muitos pensam, né? Alguma coisa fora do planeta, algo assim. Não, abismo significa terra sem forma e vazia. Ele será jogado aqui, ele vai ficar aqui sem ter o que fazer, desocupado, né? Contemplando as misérias que ele mesmo causou. Né? Então, ele estará preso durante o período de 1000 anos. Isaías 24, 21 e 22 se refere a Satanás e seus anjos durante os 1000 anos, como ajuntados na masmorra e encerrados num cárcere. Ok? É, esse texto aqui é interessante, você pode ler para a gente? Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu acho que eu não coloquei. Lê para a gente, Jadiel. Tá. Isaías 24, 21 e 22. É um texto muito interessante. Isaías, capítulo 24, 21 e 22. É uma Na- referência a esse período, né? Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Então, esse castigado depois de muitos dias está se referindo aí ao período de milênio, né? Então, eles vão ser presos, ou seja, o início do milênio, castigados depois de muitos dias, no final do milênio, que é uma profecia, né? Agora, os santos. O que que os santos de Deus eles vão subir? Como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, os santos de Deus, os ressuscitados, os que estavam vivos, vão subir com Cristo para quê? O que eles vão fazer lá no céu? Apocalipse 20, versículo 4, faz uma descrição deles. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Apocalipse 24. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, 2 e 3.
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Tá, aí você vai dizer, pastor, mas eles já foram todos julgados. Então, que juízo é esse? Isso aqui é o chamado juízo judicativo ou juízo de comprovação. Ou seja, vamos supor que um pai que amava muito seu filho, achava que esse filho seria salvo, mas o filho é um perdido. E agora, ao abrir o livro da vida, o Senhor Jesus vai explicar para esse pai por que aquele filho não foi salvo. Vai dar a ele todas as oportunidades, todas as explicações necessárias para que aquele pai saiba que tudo foi feito para que aquele filho pudesse ser salvo. Ele não se salvou porque ele não quis. Ele não amava suficientemente a Deus. Ele não quis aceitar as ofertas de Deus. Então, o juízo judicativo ele será para isso, para que nós possamos compreender esses arcanos, esses mistérios, coisas que nós não entendemos agora. Porque lá nós vamos ter muitas surpresas, mas ele vai abrir os livros e ele vai mostrar. Até o próprio diabo, o próprio demônio, os seus anjos, os atos, as atitudes deles estarão patentes diante dos nossos olhos. Nós vamos poder comprovar a justiça de Deus, que Deus foi justo em todos os pormenores na vida de todas as pessoas que já existiram. Não é? Então, então, durante o milênio, todas as pessoas que já viveram na Terra estarão em um dos dois lugares, na terra morta e perdida, ou no céu participando do julgamento ou do juízo judicativo. Tá ok? Bom, aí termina o milênio, tá ok? O que vai caracterizar esse final do milênio? Uma série de eventos, a descida da Nova Jerusalém, a ressurreição dos ímpios, né? Apocalipse 21, 2 e 3 diz assim, quer ler para mim, Jadiel? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, a nova Jerusalém magnífica, não é? Em Zacarias 14, 1 a 4, 5, 10, é um texto muito interessante, porque descreve um acontecimento que vai se dar depois do milênio, ou seja, na terceira vinda de Cristo. O que vai acontecer na terceira vinda de Cristo? Jadiel, lê para a gente aí esse texto de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon. Então, os santos estarão na Nova Jerusalém com Cristo, e agora ela vai descer na terceira vinda, tá ok? E é muito interessante porque o Monte das Oliveiras será fendido, vai se tornar uma grande planície e a Cidade Santa vai pousar ali. Deve ser uma cena, assim, uma coisa fora do comum, coisa maravilhosa, né? Então, a Nova Jerusalém se estabelecerá no atual Monte das Oliveiras, que será nivelado para fazer uma grande planície sobre a qual a cidade, então, vai repousar e vai ser uma coisa fantástica, não é? Fantástica. Então vejam aqui, todas as pessoas justas de todas as idades, Zacarias 14, 5, estarão vivas, né, naquele momento. Os santos na cidade santa, os ímpios na terra desolada, porque Deus vai agora ressuscitar todos. Né? Os anjos do céu estarão lá, Mateus 25, 31. Deus o Pai, Mateus 21, 2 e 3, e o Deus Filho, Mateus 25, 31. Todos estarão lá. Então, estes retornarão à terra com a cidade santa para a terceira vinda especial de Jesus. Então, aí é que vai acontecer a ressurreição dos ímpios, tá ok? Então, eles descem, ressuscitam os ímpios, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Então, vejam, agora eu montei aqui um trocadilho, digamos assim, para a gente poder entender bem, né? A segunda vinda será para os seus santos, a terceira vinda será com os seus santos. A primeira vinda numa manjedoura, a segunda vinda nas nuvens, a terceira vinda com a cidade santa. A primeira vinda com animais e pastores, a segunda vinda com os anjos dos céus, a terceira vinda com os santos redimidos.
A primeira vinda na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. A segunda vinda no início do milênio, a terceira vinda no fim do milênio. A primeira vinda para salvar os remidos, a segunda vinda para resgatar os remidos, a terceira vinda para eternizar os remidos. Amém. Não é? Então, o Apocalipse 25, verso 7, verso 8, diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então Deus ressuscita os ímpios. E agora o diabo os arregimenta para poder atacar essa cidade santa que desceu ali no Monte das Oliveiras. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, ou seja, ele vai poder voltar a enganar as nações. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O que significa essa expressão Gog e Magog? Isso é um atbash, é uma criptografia hebraica. A gente pode um dia falar especificamente a respeito disso, não dá tempo a gente falar um pouquinho mais devagar, né? Mas eles fazem uma troca de posições com as letras do alfabeto hebraico. Então, você tem aqui essa expressão Magog, eles pegam esse mem e eles trocam pela letra anterior ao mem. A letra anterior ao mem é o gimel. Então, eles trocam aqui o mem pelo gimel, ok? Desculpe, irmãos. Peraí, o men, antes do men é o lamed, desculpe. Antes do len é o lamed. Então, eles vão trocar o men pelo lamed, ok? O gimel, eles vão trocar pelo bet, porque antes do gimel, bet é aleph, gimel, bet, dalet, etc, né? Então, eles vão trocar aqui o gimel pelo bet, porque o bet vem antes do gimel, ok? Era como se fosse o M, é como se fosse o mem é como se fosse o M e o Lamed como se fosse o L. Então, você LM, tá? Então você tem o M, vai trocar pelo L antes. O Gimel, então antes do Gimel você tem o Bet, tá ok? Então ele vai trocar aqui o Gimel pelo Bet. E aqui ele vai repetir a mesma coisa. Aí você terá aqui o Bet, o Bet e o Lamed, só que está na ordem inversa, tá? Aqui seria o Lamed, o Bet e o Bet, certo? Mas no At baixo, o que que os hebreus faziam? Então aqui ele achou aqui a ordem inversa, né? O Lamed, o Bet, Bet. Agora eles vão pegar essa sequência de letras aqui e eles vão inverter. Ao invés de ter o Lamed, Bet, Bet, eles vão ter o Bet, Bet, Lamed. Então, você tem aqui a palavra Magog, e desse lado aqui você tem a palavra Babel, que significa Babilônia. Então, o que significa Gog e Magog? Gog significa o pai, o líder, o chefe, que representa Satanás, e Magog significa Babilônia, ou seja, todos aqueles povos que não aceitaram a salvação, que rejeitaram a salvação, que se colocaram ao lado de Gog, é chamado de Magog, ou seja, Babel, a confusão religiosa, aqueles que fizeram ídolos para si, aqueles que rejeitaram a salvação e aceitaram a proposta de Satanás. Ok? E quando eles estiverem ali todos arregimentados pelo diabo, então agora eles, num grande panorama, eles vão poder ver por que que eles foram condenados. Porque Deus, antes deles serem desarraigados, antes deles serem destruídos, Deus vai mostrar para eles, em sua infinita misericórdia, o porquê que eles perderam o céu. Agora, você imagina um chefe de família que tinha uma família cristã muito leal a Deus. E esse chefe de família vivia perseguindo a sua própria família. E a esposa dizia, querido, vamos lá, aceite o Senhor. E ele só queria saber de trabalho, ganhar dinheiro, e viver em opulência, e viver nos vícios. E agora, a palavra de Deus diz que essa cidade é toda de cristal, translúcido. Ele vai ter oportunidade de olhar para dentro dos muros da cidade, possivelmente ver a sua família lá. E aí ele vai se encher de remorso, não arrependimento, porque ele está longe do arrependimento, mas ele vai se encher de remorso, podendo, e ele vai pensar: eu poderia estar lá, eu poderia estar lá nessa cidade, mas eu não estou, porque eu fui obstinado. Eu pensei tanto nas coisas materiais e esqueci que eu tinha um céu a ganhar, né? Então, eu acredito que vai haver muito remorso. Falando a respeito disso com a minha esposa disse que
ela falou para mim, eu acho que também vai haver a última lágrima. Eu falei para ela, possivelmente as lágrimas foram todas já resolvidas durante o período de milênio. Aí ela disse assim, mas eu acredito que uma mãe que vai ver o filho ali, ela ainda vai derramar a última lágrima, que vai ser enxugada pelo Senhor Jesus, e nunca mais vai se chorar pelo sofrimento de ninguém. Mas esse vai ser um momento realmente muito triste para muita gente, porque as pessoas vão pensar, poxa, eu tive oportunidade, quantas oportunidades, né? Ela mesma vai observar que ela teve oportunidade, mas ela jogou essa oportunidade fora, né? Desprezou a graça de Cristo. Então agora essas pessoas reconhecem tarde demais que perderam o tesouro celestial pelas coisas temporais, não é? E Satanás, então, mais uma vez, investirá no artifício de enganar as nações e reuni-las para a última batalha. Todos os ímpios que já existiram estarão ali para se aliarem a ele. E eles vão se regimentar para atacar o acampamento dos santos, a cidade querida. E ali vão estar os maiores guerreiros. Podemos citar aí Napoleão, quem sabe Alexandre Magno, Hitler, Stalin, né? Esses grandes comandantes. E eles vão sair para atacar a cidade santa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Satanás não vai atacar a cidade santa com pedrinha, não, gente. Ali estarão os grandes cientistas. E a terra, apesar de estar no seu estado desolado, eles ainda vão construir artefatos para poder atacar a cidade santa. Mas eles não vão conseguir fazer isso, porque o Apocalipse diz que desceu fogo dos céus. Nós vamos ver isso aqui no próximo texto, né? Como está um pouquinho antes disso acontecer, esse texto aqui é importante, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 9 a 1, diz assim, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus, ou seja, na coroação de Cristo que vai acontecer nesse momento, todas as pessoas que já nasceram vão se curvar e vão dizer amém, tu és justo, Senhor. Depois que cada um reconheceu o seu caso e a sua culpa, eles ainda vão dizer, tu és justo, Senhor. O próprio Satanás e seus anjos vão dobrar diante de Cristo. E aí, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Às vezes as pessoas falam assim, Deus é um só. Hoje na terra, não. Tem muita gente que tem outros deuses, falsos deuses. Muita gente. Poucos têm o Deus verdadeiro. Muitos têm o Deus falso. Então eles dizem assim, Deus é um só. Mas eles não sabem o que estão dizendo. Porém, naquele dia, um só será o Senhor, porque todos prestarão culto a Ele e reconhecerão que Ele é o único Deus verdadeiro, como está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Mas Satanás agora sai junto com esse grupo para poder atacar a cidade santa, depois que eles já reconheceram tudo isso. E Apocalipse 29, 10 e 21, 8 diz, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então, essa vai ser a segunda morte. Vai ser a destruição completa de todo o mal. O mal vai deixar de existir. Não vai haver nada eterno. O fogo será eterno em seus efeitos, mas não vai haver continuidade de nenhuma vida sofrendo, como alguns pregam por aí. Na realidade, o mal ele será completamente desarraigado. Vejam, o fogo virá do céu, enviado por Deus para aniquilar o pecado e pecadores, sejam anjos ou seres humanos. Não é um lugar de tormento e de domínio satânico, como muitos acreditam. Todos os ímpios serão transformados em cinzas. Mateus 24, 41. Este fogo destruirá todo o mal, por isso é chamado de segunda morte. Ah? Segunda morte. Outra coisa, algumas pessoas colocam, fazem até alegoria, como se Satanás tivesse o domínio do fogo, como se ele fosse o rei do fogo. Colocam Satanás no meio do fogo brincando, como se ele gostasse de fogo. Pessoal, isso tudo é mitologia. O diabo tem medo desse fogo. Ele sabe que esse fogo é o fogo destruidor. E esse fogo não é produzido por ele, esse fogo vem de Deus. E é o fogo que vai aniquilar todo o pecado e todo o mal, inclusive Satanás e seus anjos. Então ele teme a esse fogo.
Ele sabe que um dia estará, mas ele procura não se convencer disso, né? Ele procura não pensar. Eu acredito que Satanás tenta fugir dessa ideia, mas ele sabe que isso é uma realidade da qual ele não pode fugir, não é? Então ele fica inspirando aí as pessoas a criarem essas fantasias de diabo brincando com fogo. Na verdade, gostaria de estar bem longe disso, né? Novos céus e nova terra. Depois Deus vai recriar a terra. Depois que os ímpios forem destruídos, esse mesmo fogo que destrói o ímpio vai recriar a terra. A terra vai voltar a ser bela como no passado, como era quando Deus a criou. E em Isaías 65:17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Amém. E Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vejam, e aí a gente vai ser uma alegria indizível. Todas as realizações, todas as consecuções do pensamento humano estarão abertos à nossa realização. Nós vamos poder alçar voos que nós nunca poderíamos imaginar. Não vai haver mais nenhum tipo de limitação, nem doença, nem dor, de forma alguma, de espécie alguma. Não vai haver morte, nunca mais. Nada que deteriore, nada que contamine. Não vai haver inimizade, porfias, não vai haver ódio, não vai haver absolutamente nada dessa natureza. As pessoas se amarão plenamente. Vai ser um momento maravilhoso. Então, quando isso acontecer, quando todas essas coisas acontecerem, quando Deus finalizar tudo isso, nós vamos poder, então, sentir na nossa própria pele essas palavras do livro Grande Conflito, que eu amo essas palavras, que diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Todos então reconhecerão essa grande realidade de que Deus é amor. Então vamos perseverar, meus irmãos e amigos, estudando a palavra de Deus, fazendo a sua vontade, buscando cada vez mais conhecê-lo intrinsecamente, pessoalmente, e fazendo tudo para que outras pessoas também tenham conhecimento dessa realidade, dessa verdade. Nossos vizinhos, parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, porque nós também vamos sentir remorso se nós não fizermos isso. Algumas pessoas só terão uma oportunidade de escutar a respeito dessa grande salvação de Jesus Cristo por nosso intermédio. Nós somos os mais próximos delas. Algumas pessoas jamais ouviriam de outros, mas estão com os ouvidos abertos para nos ouvir. Então nós temos que falar, temos que levar a essas pessoas a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, para que um dia possamos receber dessas pessoas um abraço, não só um, muitos, né? Durante a eternidade. E elas vão dizer: eu estou aqui porque um dia você me falou a respeito do grande amor salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Amém. gente, que Deus nos abençoe. Na semana que vem nós vamos dar continuidade. Nós estamos pegando aqui a sequência, não é? E nós vamos continuar na semana que vem. Possivelmente eu vou dar uma olhada na sequência, mas certamente nós vamos falar na semana que vem a respeito da lei de Deus, porque Lúcifer, quando caiu, o ataque dele foi a lei de Deus. A gente vai lembrar isso e vamos falar a respeito da lei de Deus. E vamos discriminar a questão de lei, né? Quando a Bíblia fala em lei, ela não discrimina, mas temos algumas espécies de leis na Bíblia que são diferentes, tá? Nós vamos ver isso aí, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Eu faço um apelo para que todos nós tenhamos interesse em estudar, convidemos outras pessoas para estudarem e que nós também
abramos o coração à influência do Espírito Santo para que ele transforme a nossa vida. E eu pergunto, quantos estão dispostos a fazer isso? Eu, cada dia, eu peço, Senhor, transforma a minha vida. Ajuda-me, Amém. Senhor, a crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Elevado Pai, nós te agradecemos muitíssimo por teres enviado o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela nossa redenção. Agradecemos por essas promessas de salvação. Estamos vendo, Senhor, que nós estamos chegando realmente no finalzinho de todas as coisas. E nós precisamos muito, Senhor, de Ti, para termos uma vida consagrada, uma vida inclinada para fazer a Tua vontade. Senhor, Amém. perdoa-nos as faltas, corrija-nos, fortalece-nos a fé, reserva-nos, ó Deus, o céu. E temos alguém aqui, Senhor Deus, que esteja passando por problemas muito sérios e que esses problemas talvez até estejam atrapalhando a sua consagração, a sua entrega. Que Tu ajudes essa pessoa, meu Deus, para que ela seja vencedora em Ti. São Amém. bênçãos que nós te pedimos agradecidos. Mais uma vez firmados nos méritos maravilhosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Na semana que vem voltamos a nos encontrar, tá bom? Deus abençoe a todos e nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigada e boa noite, pastor. Boa noite.